Imagine que você acordou hoje com uma baita dor de cabeça. Você vai lá, toma analgésico e a dor melhora. Só que daqui a pouco a dor volta. Aí você toma analgésico novamente, a dor passa, mas volta. Ou seja, o que está acontecendo? O analgésico está só amenizando a dor. Ele não está resolvendo o problema. Se a causa da sua dor de cabeça, por exemplo, for por causa de uma pressão alta, você pode tomar analgésico até dissolver o fígado, que não vai resolver o problema. Ele vai só amenizar a dor de cabeça. E a dor de cabeça é só um efeito, um sintoma do problema real. O que está causando aquilo é a pressão alta. Ela é o problema. Adianta tratar os sintomas sem tratar a causa do problema? Não. Se você elimina a causa, você resolve o problema. E aí os sintomas desaparecem. Hoje nós vamos falar naquele que é o grande problema de comunicação que a maioria esmagadora das pessoas sente que tem, que é o medo de falar em público. E sabe por que esse problema é um problema tão popular? Porque as pessoas não eliminam a causa. Elas passam a vida inteira tratando dos sintomas. O resultado? A pessoa luta e o problema continua firme e forte. Bora mudar isso? Então vamos lá. Olá, eu sou Rubens Bacolf, comunicólogo, gestor de marcas, ajudo pessoas e empresas a resolverem seus problemas de comunicação. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal, eu te garanto que vale muito a pena. Enfim, estamos aqui diante do maior de todos os problemas de comunicação que as pessoas dizem ter: o medo de falar em público. Observe isso, a palavra medo. Tem quem sinta fisicamente tremores, suor, taquicardia, respiração ofegante, só de pensar em falar na frente de um grupo de pessoas. Mas acontece que chega uma hora que a pessoa olha e percebe a quantidade de oportunidades que ela deixa passar por conta dessa limitação. Seja na escola, na faculdade, no trabalho, no relacionamento, numa roda de amigos, num bar. Aí uma parte dessas pessoas decide que vai resolver esse problema. Só que aí começa a confusão. A maioria das pessoas pensa que isso é um problema de fala. E aí o que é a primeira coisa que ela faz? Vou lá, vou me inscrever num cursinho de oratória e vou aprender a falar bem. Ela vai lá e até aprende algumas técnicas de discurso, de postura, de impostação da voz. Só que o fantasma continua lá dentro. Ela pode até se levantar e falar, mas a respiração ainda ofega, o coração ainda dispara, ela tenta controlar os nervos para não demonstrar tensão, põe toda a força do mundo nos músculos da face para abrir um sorriso forçado, porque ela aprendeu no curso que sorrir era importante. O que é isso? É o analgésico. E não me entendam mal, eu não estou desqualificando os cursos de oratória, eu estou falando sobre a pessoa tentar mascarar a verdadeira causa do problema que ela tem em não conseguir falar em público. Entende? Parece um problema de fala. É a mesma coisa do efeito de uma pressão alta. Parece uma dor de cabeça. O que a pessoa faz? Ela trata a dor de cabeça. O que a pessoa faz? Ela trata o problema de fala. Só que ela não resolve a causa do problema. No caso da dor de cabeça, era a pressão alta. E no caso do medo de falar em público, na maioria das vezes, o grande problema que impede uma pessoa de falar em público bem não é um problema de fala. Costuma ser o nosso onipresente medo do julgamento. Quer ver uma prova de que o problema é julgamento? No 1 para 1 você consegue. Né? Você consegue falar com uma pessoa aqui do lado. Você conhece a pessoa, você consegue. Você consegue conversar, você consegue explanar suas ideias. Não é um problema de fala. Só que aí na hora que junta mais gente, que aumenta a quantidade de pessoas, você trava. Por que isso acontece? Porque no 1 para 1 você consegue ler quem está do outro lado. No 1 para 1, quando você está olhando para uma pessoa que você conhece, você consegue perceber se aquilo que você está falando, que efeito está surtindo do lado de lá. Se a pessoa está gostando ou não, se ela está rejeitando aquela mensagem ou não. E aí um erro que todo mundo comete é quando ela vai tentar falar para uma quantidade maior de gente,
é tentar ler todo mundo ao mesmo tempo. Entende isso? É tentar olhar na face de todo mundo ali ao redor. Aí você olha para uma plateia, para um grupo de pessoas, aí você consegue ver, essa aqui não está gostando, essa aqui está distraída, essa aqui está conversando, ali tem uma risada, será que estão rindo de mim? Será que eu estou falando errado? Pensa no estresse na cabeça da gente que precisa lembrar do que a gente tem que falar. A cabeça tem que controlar a língua, a boca, o tom de voz, ao mesmo tempo que o corpo precisa controlar os gestos, a sua postura, e ao mesmo tempo ela está tentando ler centenas de rostos na sua frente para tentar saber se a pessoa está gostando ou não do que você está falando. Aí o que acontece? No meio desse estresse, aí vem taquicardia, tremores e não sei o que, ofegância. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo aqui. Porque você está tentando entender, você está tentando ler todo mundo ali ao redor. Entende? Você está criando 1000 teorias na sua cabeça sobre o que as pessoas estão achando de você ou do que você está falando. Isso tudo ao mesmo tempo. Não tem cabeça que aguente. E por que a gente faz isso? Ora, nós somos seres humanos. Nós somos criaturas sociais. Nós adoramos fazer parte de grupos. Nós adoramos sermos aceitos. Né? Se você pegar a teoria das necessidades humanas do Maslow, a aceitação é uma necessidade humana. Então você escaneia a sua plateia, o seu grupo de amigos, procurando sinais de rejeição. E aí quando você está tenso, quando você está tensa, você vê muito mais problema. E isso se intensifica quando a pessoa, por exemplo, teve desafios na infância sobre ser aceito num grupo, de ser uma pessoa que foi rejeitada na infância, de que teve problemas com os colegas no colégio, de não ter sido uma pessoa muito popular no colégio, de ter sofrido bullying, etc. Está aqui dentro. Isso tem a ver com a nossa autoestima e com o nosso medo de rejeição. Aí você tenta escanear a plateia. E aí quando você vê sinais de rejeição, você tenta adaptar o seu discurso. Aí se você está falando mais calmo e você vê que a plateia está rejeitando, você começa a falar mais alto ao mesmo tempo, a plateia te dá um sinal mais confuso e você começa a falar mais rápido. Pensa no caos. Aí ainda vem uma pessoa do lado, bate no seu ombro e diz assim, não, fica tranquilo. É só você ficar tranquilo que sai bem. Como que fica tranquilo? Quando a gente tem muito medo de rejeição, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente acaba se tornando excessivamente perfeccionista, porque a gente tem medo de errar. Porque o erro é um sinal de falha. O erro é um sinal de vulnerabilidade. O erro é um sinal de constrangimento público. E aí a gente se torna tão perfeccionista, que a gente não consegue andar. A gente trava. Aí vem o medo. Aí a pessoa faz o quê? Ela tem medo de errar publicamente. O que ela faz? Não, eu não falo. Não, pelo amor de Deus, afasta esse microfone de mim. Fulana, você pode dar a sua... Não, pelo amor de Deus, me deixa quieto aqui. Porque tudo que é perfeito não existe. Na nossa cabeça tudo é perfeito. Mas quando vem para o mundo real, é imperfeito. E eu não posso me dar o direito de ser imperfeito na frente das pessoas. Elas vão me rejeitar. Entende isso? Essa relação disfuncional que muita gente tem com o mundo, né, e com a aceitação e a rejeição e a autoestima, isso não vai ser resolvido num curso de oratória. Entende? A dificuldade em falar, ela é só um sintoma de um problema maior, que é o medo da rejeição, que são os problemas de autoestima. Do que adianta você tratar a fala se o problema de verdade está aqui? Entende? Não faz sentido. Não faz sentido.
Se você parar para observar, se você tem problemas para falar em público, se você parar para observar as suas sensações enquanto você está fazendo isso e tentar se perguntar por que eu tenho essa dificuldade, você vai perceber que é muito mais com relação ao que os outros vão pensar, ao que eles vão achar de mim. É por isso que muita gente diz que é muito mais fácil você subir num palco tipo do Rock in Rio e ver aquele mar de gente que você não está vendo o rosto de ninguém, do que você falar para as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, ou na faculdade, ou no colégio. Porque ali você está vendo o rosto de todo mundo e vendo como eles reagem. Lá naquele mar de gente, você está falando ao Léo. Se a gente tentar ler o tempo todo o que as pessoas estão achando daquilo que a gente está falando, a gente nunca vai a lugar nenhum. E o problema é que, principalmente no trabalho, essa ideia de que o medo de rejeição, um problema de autoestima é um fator limitante, isso costuma ser muito subestimado no trabalho da gente. Porque a pessoa que diz assim, eu preciso melhorar a minha relação com, né, a rejeição e o julgamento, ela parece fraca no mundo corporativo. Eu acho isso de uma crueldade sem tamanho. Algumas crenças do mundo corporativo, do mundo do trabalho, eu acho de uma crueldade sem tamanho. Porque a pessoa precisa, claro, melhorar o seu desempenho nisso. Mas como que essa pessoa vai melhorar um problema se ela passar a vida inteira fingindo que não tem esse problema? Como que você vai consertar um problema que não existe? Se o primeiro passo para resolver um problema é entender que se tem um problema. Entende? Então não se negligencie. Se você, por exemplo, tem muita ansiedade para falar em público, procurar um curso de oratória pode ser uma experiência sofrível para você. E aí depois que você vai lá, faz o curso de oratória e sai de lá ainda se sentindo incapaz de falar na frente das pessoas, não cometa o erro de achar que você é menos competente, que você é uma pessoa mais fraca, porque isso não existe. Todas as nossas necessidades são válidas. Todos os nossos sentimentos precisam ser levados em consideração. Nós somos seres humanos. Nós nascemos para sentir essas coisas. É o que nos faz seres humanos. Entende isso? Não passe a sua vida tentando eliminar a humanidade de si. Porque goste você ou não, goste eu ou não, nós somos seres humanos e somos falhos, temos fraquezas. Algumas mais visíveis, outras menos visíveis. Então, quando você pensar sobre falar em público, comece a pensar na sua relação com o julgamento das pessoas ao seu redor. Comece a se perguntar sobre o seu medo de rejeição. Comece a olhar para isso com um olhar um pouco mais humano. E entenda que você pode passar a vida inteira tomando analgésico e tratando a sua dor de cabeça. Só que ela vai voltar. Sempre. E sempre. E sempre. E sempre. Se você quer resolver os seus problemas de medo de falar em público, comece olhando para si. Entenda a sua relação com o julgamento e com o perfeccionismo, com o medo de rejeição. Converse com o terapeuta, converse com o psicólogo, para que você torne isso mais natural na sua vida, para que estar exposto diante das pessoas não seja uma experiência sofrível. Entende? Para que isso não seja um teste de fogo, para que você não desça aliviado do palco toda vez, para que você não largue o microfone de graças a Deus, terminou. De
Que você não fique se escondendo, evitando fazer contato visual com seu chefe, com seu professor, de medo dele te pedir para falar em público. Sabe? Você não precisa ter medo. Nós somos imperfeitos. E não importa o quanto a gente lute, a gente vai continuar sendo. Então se permita. Se permita ser humano, se permita ser imperfeito. E comece a lidar com isso de uma maneira mais natural e mais leve na sua vida. Aí você vai ver que, de repente, você fala muito melhor do que acha que fala. Você escreve muito melhor do que acha que escreve. E as pessoas ao seu redor vão perceber. E esse reforço positivo vai lhe ajudar a lidar cada vez melhor com isso. Não tem como girar uma chave. A partir de hoje, eu sou uma pessoa que fala em público tranquilo. Isso não existe. É um processo. E para começar, a gente precisa dar o primeiro passo. Então tenha coragem, tenha força e dê o primeiro passo. Conte aqui nos comentários se você tem muito problema para falar em público e como está trabalhando para mudar isso. Muito obrigado pela companhia, forte abraço e até a próxima.